Boa noite, meus irmãos. Amém? Estamos juntos aqui mais uma vez, né? E eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Eu quero convidar os irmãos que tiverem algum pedido nesse momento para vir aqui à frente, vamos apresentar ao nosso Deus. Estou feliz, está o Ivan, né? Está a Juliette ali. Tem nossos convidados aqui também. Pastor Volk ali, um casal maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus, todos juntos. Hoje é dia do pastor, não é? E hoje reflete os irmãos que amam o pastor. Olha como a igreja está cheia. Não é verdade? Eu convido os irmãos para ficarem de pé e vamos orar? Vamos orar, apresentando a Deus todos os pedidos em oração agora, e Deus com certeza responde às nossas orações. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos, Senhor, porque Tu estás conosco aqui nessa noite. E obrigado, Senhor, porque a nossa recompensa está no Senhor, sempre, Pai. E Deus, cada um que veio aqui à frente, veio porque precisa do Senhor. Cada um que veio aqui à frente, veio porque ama o Senhor, porque precisa do Senhor. Pai bendito, Tu és o Senhor da nossa igreja, Tu és o Senhor da Igreja Batista Central de Osasco. E, Senhor, grandes coisas Tu tens feito por nós, por isso nós estamos alegres, Pai. Ó Pai bendito, nós somos gratos a Ti, porque todos os dias da nossa vida o Senhor tem nos honrado, tem nos prosperado, tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado da nossa família, e eu, Senhor, somente tenho que Te agradecer. Pai, hoje nós tivemos um almoço maravilhoso com a nossa igreja, tivemos um culto pela manhã abençoador, tivemos, ó Deus, a honra, Senhor, de receber presentes da Tua igreja, dos nossos amigos aqui, Senhor. Pai, nós queremos apresentar todos, Senhor, que tem com carinho orado pela minha vida, apresentado a minha vida a Ti, cuidado, Senhor, da minha família, Pai amado, nessa igreja que é a nossa igreja, Senhor. Obrigado pelos nossos convidados que estão presentes aqui nessa noite. Senhor, somos gratos ao Senhor, porque Tu és Deus que sempre, Senhor, faz maravilhas no meio do Teu povo. Obrigado porque os nossos pecados são perdoados e o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus carinhoso. Senhor, obrigado, Pai, porque os Teus filhos continuam crendo. E, Senhor, quem veio aqui à frente, Tu sabes o pedido, Tu sabes se o problema é de ordem espiritual, se é de ordem financeira, se é familiar. Tu sabes, ó Deus, se está intercedendo por alguém. Visita os doentes nesse momento, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que têm sofrido, que têm chorado, que tem clamado ao Senhor, que tem necessitado de, Senhor, um abraço, tem necessitado, Senhor, de um carinho. Senhor, usa-nos cada dia mais e mais, Senhor, para cuidar das vidas aqui na Tua casa, Senhor. Pai, responda as nossas orações. Eu tenho certeza que essa semana é mais uma semana de resposta de oração. As lutas são difíceis, Senhor, as lutas são difíceis, mas nós enfrentamos todas elas e vencemos, Pai. As batalhas são grandes, mas eu creio que o Senhor é maior do que todas as batalhas, Pai. E Tu és Deus que nos dá vitória, Tu és Deus, Senhor, que levanta a Tua igreja, Tu és Deus que levanta aqueles que estão nessa noite aqui, Senhor, de pé, honrando o Senhor com seus lábios, honrando o Senhor com louvores, com gratidão no coração, honrando ao Senhor, porque sabem que somente há esperança no Senhor. Pai bendito, Senhor amado, se alguém entrou triste na Tua igreja nessa noite, alegra esse coração, Senhor, alegra o coração do Teu povo, porque aqui é o Teu corpo, é o corpo do Teu Filho Jesus Cristo, é a Tua igreja, e no corpo de Cristo a cura, no corpo de Cristo a milagre, no corpo de Cristo a transformação, no corpo de Cristo a libertação, no corpo de Cristo a milagre, a salvação na cruz do Calvário. Senhor amado, eu creio que ninguém sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Sairemos daqui fortalecidos na Tua palavra, honrados pelo Senhor, alegres no Teu Santo Espírito. Faça e continue fazendo a Tua obra em nossa vida e no nosso meio, Senhor. É assim que eu oro, e eu oro agradecido, entregando todos os pedidos em Tuas mãos, Pai poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, sente com fé, com alegria no seu coração, que Deus está no nosso meio, amém. Nosso grupo de cânticos. Quero deixar para os irmãos um versículo que fica em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 16, que fala assim:
Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, que a sua gratidão seja uma oração diária na sua vida diante de Deus. Com essa vida corrida, atribulada que a gente tem, às vezes a gente só lembra de pedir e às vezes a gente esquece de agradecer, mas Senhor, você está aqui hoje porque o Senhor permitiu, e não se esqueça de agradecer por isso. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Salmo 96, que diz assim: Cantem uma nova canção ao Deus, aquele que é o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem aquele que nos salvou. Falem da sua glória a todas as nações. Contem a todos os povos as maravilhas que o Senhor tem feito. O Senhor é grande, Ele merece todo louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o nosso Deus fez os céus e a terra. Ele está cercado de glória e majestade. Por beleza se enche o templo dele. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam também ofertas para entrar no seu templo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome.
Durante todo o tempo, todo o curso da história, Deus tem chamado homens para a realização de uma missão toda especial, a missão de arrebanhar e cuidar de vidas, que são preciosíssimas aos olhos de Deus. São homens que, uma vez sentindo a sua chamada, são vocacionados e preparam-se para esta missão. Ninguém pode negar que o ministério pastoral toma por completo a vida daquele que é chamado por Deus. A missão do pastor é autêntica e sublime, pois na vida secular os profissionais lidam com valores materiais que se acabam. O pastor, entretanto, cuida de valores eternos, valores espirituais, porque o ministério tem a revelação em Cristo e uma dignidade para a vida terrestre, preparando vidas para uma inteira e completa comunhão com Deus, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Vamos hoje apresentar 7 características que a Bíblia destaca deste homem de Deus. E observando-as, você poderá concluir que a chamada ministerial do nosso pastor é um dom e um privilégio para ele. Falemos um pouco de amor. Tenho certeza que quando eu entrei aqui, com um coraçãozão desse tamanho e essas bochechas rosadas, vocês pensaram, esse cara vai fazer comercial do Xambinho. Certeza. Mas não, hoje eu tenho uma coisa muito mais especial para falar, que é sobre o amor. A Bíblia nos diz, irmãos, lá em 1 Coríntios 13:3, que ainda que distribuísse toda a minha fortuna aos mais pobres, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. O pastor sente-se motivado pelo amor, movido pelo Espírito Santo de Deus. É pelo amor que ele sente as necessidades espirituais do seu rebanho, dando-lhes alimento, a alimentação sadia da palavra de Deus. Pelo amor, o pastor verifica as condições do rebanho e planta nos corações novas aspirações que resultam em desenvolvimento de caráter e personalidade. O pastor conforta os tristes, busca os desgarrados, ajuda os fracos e visita os doentes. Por amor a Deus, ele faz tudo isso. Então, Josafá, nosso pastor, saiba que você conta com todo o amor dessa igreja, da sua igreja. E porque ele tem o amor de Deus, ele também profetiza. O pastor. O pastor não foi chamado para profetizar, não no sentido de predizer as coisas futuras ou o futuro, mas no sentido de levar as verdades aos homens através da mensagem divina e através do exemplo da sua própria vida. O pastor. Para tal é necessário que ele esteja em constante oração, busca da palavra, pesquisando e, acima de tudo, em submissão ao Espírito de Deus. O pastor, como profeta, ele recebe de forma clara a orientação do Senhor. O pastor é ajudante de Cristo na terra, conduzindo o rebanho ao caminho divino e fazendo com que o reino do Senhor se expanda. Encontramos também no caráter do pastor a característica de conselheiro. O nosso pastor, além de amigo, ele é um ótimo conselheiro. Nele, nós podemos confiar, podemos desabafar e sem nos preocupar, porque ele não vai contar para ninguém. Sempre preocupado com a vida das pessoas, principalmente com a sua vida espiritual, ele busca aconselhar pessoas, casais, namorados, pessoas que o procurem só por elas mesmas. Mas o pastor sempre busca aconselhar a sua ovelha de acordo com a palavra do Senhor. Bom, o nosso pastor, ele é super conselheiro, ele sabe ouvir, analisar e principalmente ser discreto. E sempre tem um abraço a nos oferecer.
O pastor também deve ser vigilante. Em Marcos 14:8, a Bíblia também nos atenta sobre vigilância. O homem de Deus ele deve estar sempre ser muito simples, mas também muito prudente. E o pastor, como líder da igreja, sempre tem que estar vigiando e tomar conta dessas ovelhas, pois o nosso inimigo é astuto. Deve ser também irrepreensível. Não entendi os risos. Lá em Tito, capítulo 1, verso 7, a gente vê algumas características, além dessas já ditas, de que o homem de Deus precisa ter, para que não seja repreendido pelos demais, sendo de fato um exemplo ambulante, a qual todos possam admirar. Que nós possamos sentir satisfação em ouvir os conselhos desse homem de Deus e de seguir os seus conselhos. Deus o abençoe nesse caminho. Honestidade. Meus irmãos, em Provérbios 21:8, diz que o pastor ele deve procurar ser cuidadosamente um homem honesto, que ele deve ouvir e investigar antes de tomar qualquer tipo de conclusão. E ele deve usar de honestidade em tudo o que faça. E graças a Deus, nós temos essa característica no nosso homem de Deus aqui na igreja. Ele é também hospitaleiro. O pastor, com seu coração, está sempre aberto para que com os seus gestos mostre a sua hospitalidade e também demonstre às suas ovelhas o verdadeiro espírito hospitaleiro de um cristão. Com seu jeito alegre, simpático, espontâneo e paciente, tem sempre a demonstrar a sua hospitalidade para com aqueles de dentro e também com os de fora, os recepcionando com a sua célebre frase: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fique com a gente e a gente fica feliz. Mesmo sendo chamado por Deus para uma missão tão grande, o pastor tem limitações e dificuldades iguais aos outros. Ele deve amar, deve ser temente à palavra de Deus. Mas nós também, como igreja, precisamos amá-lo e zelar pela vida dele, para que o nome de Deus seja glorificado através da vida da igreja. Pastor, essa é a nossa singela homenagem, mas tem mais uma coisa que a gente quer te dizer. Corre aqui, gente. Corre. Pastor. Irmãos, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. No ano passado, os irmãos fizeram uma homenagem tão bonita como essa também, e isso motivou a gente por mais um ano, não é verdade? E
Essas atitudes singelas que a gente recebe na igreja motivam a gente a fazer a obra de Deus. É verdade. Todo mundo fica feliz em receber homenagem. Fica ou não fica? Eu fico também, tá bom? Pode fazer homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode ficar aqui, pastor. Eu gostaria de convidar agora o Ivan até aqui à frente. Hoje nós temos uma surpresa para o pastor não irá pregar, nós não queríamos falar, porque era uma surpresa. E ele irá trazer a mensagem nessa noite, o senhor vai estar orando para ele. Irmãos, vocês não conhecem o Ivan. O Ivan é um guitarrista de mão cheia, né, Ivan? Toca demais guitarra. E a Juliette está ali, a esposa dele. Fica de pé, Juliette. O pessoal vê a Juliette. A Juliette, eu conheço a Juliette desde pequenininha, assim, né? Pequenininha, barrigudinha, assim para baixo. É verdade. Eu batizei a Juliette, eu batizei o Ivan, eu fui professor de violão do Ivan, e o Ivan hoje continua na casa de Deus, louvando a Deus, lá na Igreja Batista Betel. A Juliette está lá. Só não consegui fazer o casamento de vocês, né? Mas a Juliette, batizei a Juliette, fiz o pré-batismal da Juliette, pré-batismal do Ivan, batizei os dois e eles continuam na casa de Deus. Estou muito honrado. Esse é um presente. 97 você batizou? 97, né? 97 eu batizei ele. Estou ficando já. Estou ficando experiente. E está aqui um arquiteto, um homem de Deus. E estou muito honrado pela igreja, por vocês terem convidado. Porque é um presente para o pastor ver as suas ovelhas na casa de Deus. Isso me traz alegria. O pastor Volk está ali. Não é lindo, pastor Volk? Você vê irmãos que você batizou lá atrás e continuam na casa de Deus, louvando a Deus. Nossos convidados hoje, talvez fiquem assim, o que está acontecendo? Não fiquem preocupados. Essa igreja ama o pastor delas, tá bom? E eu quero que vocês venham para cá para me amar também, eu amo vocês. Fiquem aqui com a gente, não é? A Igreja Batista Central diz o quê para os nossos convidados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aí, o que mais? Traga mais gente. Não. Hã? Volte sempre e traga mais gente. Se quiser, fica com a gente, porque a gente fica contente. Que legal, né? É uma forma até boba, mas simples, mas de amor a todos vocês, amém? Fique com a gente aí. Vamos orar? Crianças lindas, vamos orar? Vamos? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai bendito, obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor está alegre com esse culto aqui. Quando o coração da tua igreja está alegre, quando nosso coração fica alegre, o seu coração também, Senhor. A tua palavra nos ensina a nos amarmos, e obrigado, porque hoje eu tenho tido um gesto de carinho, de amor, de afeição da tua igreja, Senhor. Eu sou grato. Recompensa, Senhor, na vida de cada irmão que está aqui hoje nesse culto. Senhor, eu não posso, à altura do presente deles, recompensá-los, Senhor, mas quero que o Senhor recompense na vida de cada um. Cuide das nossas crianças que vão ser ensinadas agora. Deus, as professoras, as tias, use a vida delas com autoridade, em nome de Jesus. Senhor, cuida da vida do Ivan, da Juliette, que vieram até aqui para trazer a Tua palavra. Recompensa na vida do Ivan, Senhor. E obrigado, Pai, porque há anos atrás nós estávamos entrando nas águas e hoje o Ivan veio pregar para mim, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa alegria. Obrigado, Senhor, pelos jovens, pela minha esposa, por todos os irmãos, diáconos, todos que se envolveram para fazer, Senhor, essa homenagem através das artes cênicas. Obrigado hoje pelo almoço na manhã, pelos presentes, Senhor, que eu recebi. Muito obrigado pela direção, Senhor, da igreja, irmã Nilza, Senhor, o irmão Edevar, o irmão Abdias, o Senhor, a irmã Norma. Senhor, obrigado pelo irmão Milton Cado, irmão Azevedo. Obrigado a Deus poderoso pela irmã Sara, obrigado pela irmã Rutinha aqui, junto com a irmã Leda e todos os demais irmãos nas terças-feiras, nos cultos de oração. Obrigado, Senhor, pelos cultos da manhã com os professores de EBD, a irmã Ana. Senhor, obrigado, Pai, pelos diáconos, com o Arnaldo, todos os diáconos, Senhor. Senhor, obrigado porque são guerreiros que têm me apoiado, que têm segurado dos meus braços para que jamais eu caia, Senhor. Deus, a luta é grande, mas as portas do inferno não prevalecem contra nós. Continua nos fortalecendo. Usa o Ivan com poder e autoridade. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Todo seu. Obrigado. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para quem eu não cumprimentei.
a última característica do pastor é que ele não sabe de nada, né? O que está acontecendo. Irmãos, a irmã Larissa me convidou, foi final da semana passada, e vocês imaginam a tremedeira que eu estou desde esse dia até hoje. Eu pensei, o que eu vou falar na igreja do cara que me evangelizou quando eu era pequenininho, ele já tinha uns 30 e quase. Bom, irmãos, quero que vocês abram a Bíblia em Salmo 23. Era para trazer os professores do primário, né, os amigos da escola, fazer aquele retrospectiva. Só veio eu, não trouxe não. Deus me deu uma palavra e eu tenho certeza que os irmãos vão ser abençoados daqui. Amém? Está em Salmo 23, a gente vai ler o 1 e o 2. E também Salmo 46. Os irmãos podem deixar já preparadinho aí. Bom, eu sou da Igreja Batista Betel, lá de Itapevi, minha esposa também. Nosso pastor é o pastor Aurélio. Um abraço para o pastor Josafá, Larissa, para todos os irmãos. Quando os irmãos puderem visitar a gente também, fiquem à vontade. Amém? Vamos ler. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Agora, o 46, eu vou ler do 1 ao 3, depois o 10. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E o 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Em algumas versões está escrito: aquietai-vos. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu para a gente estar meditando nessa noite é sobre os nossos compromissos que a gente tem. A gente tem bastante compromissos, obrigações. Quando eu comecei a me aproximar, isso muitos anos atrás, do pastor Josafá, eu não tinha muita obrigação. Eu conheci um pessoal numa igreja, minha mãe começou a me levar. Na igreja eu era muito tímido. Você acha que eu sou tímido, você tinha que ver antes. Eu não falava assim, não estou falando no microfone, eu não falava mesmo, assim. E me colocaram na aula de violão para ver se dava uma melhorada, né? E graças a Deus que eu tive bons exemplos. Além de eu conhecer ali o pastor Josafá, todo o trabalho que era feito na igreja, ele sempre tentou me enturmar com os amigos, com o pessoal que trabalhava. E eu comecei a conhecer ali a palavra de Deus também, né? Então, com o passar... Isso eu tinha uns 15 anos. Com o passar do tempo, a gente começa a trabalhar, a estudar, e a gente vai adquirindo responsabilidades. Conforme a vida passa, a gente tem cada vez mais responsabilidade, né? Seja filho, seja trabalho, estudo. A gente sempre tem muitas coisas ao longo do dia para a gente se preocupar, né? Adão e Eva, né, eles tinham um jardim, maravilha, a gente não teve essa sorte. A gente tem um monte de coisa, um monte de preocupação que a gente tem que se capacitar a vida inteira, a gente tem que saber se relacionar com as pessoas, senão a gente não consegue fazer nada, nem dentro de casa. Se a gente não se esforçar, se você não se esforçar para manter seu casamento, eu aprendi no cursinho esses dias atrás do nosso casamento, a gente tem que a vida inteira cultivar, saber perdoar, saber ouvir, saber falar. Então a gente tem um monte de coisas que a gente tem que se preocupar. Não é simplesmente fazer o que dá na cabeça, né? Algumas coisas a gente busca. Por exemplo, eu quis casar, então agora eu tenho algumas responsabilidades que eu não tinha antes.
E algumas são impostas para a gente pela vida. Às vezes uma doença, às vezes alguma coisa que uma condição que a gente já nasceu, depende da família, a gente tem alguns problemas e também algumas, vamos dizer assim, mordomias. Depende muito da condição de cada um, né? Algumas coisas a gente sabe que a gente não tem controle, né? E vamos voltar lá no Salmo 23? Eu queria que você desse uma olhadinha aí para a gente. Muita gente presta atenção na parte que fala, nada me faltará. Mas eu queria que os irmãos olhassem o meio aí do versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar. Você conhece aquela pessoa que está trabalhando, que só sabe trabalhar? Não faz nada além de trabalhar? Não para em casa, não dá atenção para o filho, não tem amigos. Os amigos são os amigos do trabalho, né? Não tem aqueles amigos da infância e tal. Eu, quando comecei a trabalhar e estudar, meus amigos da infância, acho que eu não vejo mais nenhum, assim, com aquela amizade que a gente tinha, de brincar, de conversar. E engraçado que Davi ele fala, em verdes pastagens me faz repousar. Ele faz uma alusão ao pasto, que é o que ele trabalhava, que ele conhecia ali as ovelhas, e ao repouso. Né? Depois ele fala das bênçãos, que ele não temerá nada, porque o Senhor está com ele e tal. Mas eu vou ler mais alguns versículos para a gente começar a pensar um pouquinho como que está sendo a nossa vida. A gente não combinou, tá? A irmã falou da correria, do dia a dia, a gente pede para Deus abençoar e esquece de agradecer. Às vezes a gente esquece até de passar um tempo com Deus. O pastor Aurélio ele sempre enfatizou para a gente, todos os casais que vão casar, para a gente sempre ter o nosso culto no lar. A gente sempre, assim, não aquele evento, chamar as pessoas para participar de um culto, mas só marido e mulher faz um culto, canta um hino, e eles, não digo quase todo culto, mas quase todo culto, eles sempre falam, os irmãos estão fazendo culto em casa? Estão passando tempo com Deus? Está sempre lembrando a gente de estar com Deus, de lembrar de Deus. Porque a tendência é a gente, conforme a gente vai adquirindo essas responsabilidades, essas obrigações, a gente às vezes só lê a Bíblia na hora do culto, né? A gente só vai ouvir um hino na hora do culto. Queria ler também o Salmo 37, o versículo 7. A minha versão diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O ano passado, eu e minha esposa, nós começamos a construir a nossa casa, em janeiro. Pensa numa obra rápida. Foi tudo maravilha, até chegar perto do casamento. A gente casou 27 de dezembro. Estava tudo planejado, móveis, tudo, para a gente mudar para a nossa casa. Estava tudo dando certo, muita coisa até adiantada. Faltando meses para o casamento, começou a sumir as coisas, e pedreiro não fazia o que tinha que fazer na semana, e enrolar. O que era uma bênção para a gente começou a dar dor de cabeça, a irritar, dar preocupação. Com a cerimônia a gente não estava nem esquentando a cabeça. O buffet estava certo, fotógrafo, a festa, tudo uma maravilha. Mas a casa, que era o que a gente começou muito, bem antes, estava dando dor de cabeça. E a gente começou a fazer a seguinte oração. A gente já orava antes, pedindo o seguinte para Deus, para que quando a gente casasse, a gente não parasse de fazer as coisas que a gente já fazia antes, para Deus. A minha esposa ela é professora dos adolescentes, na EBD. Eu sou um dos líderes do louvor lá da igreja, e a gente trabalha bastante com evangelismo, na rua, em escola. Tem uma escola, a escola do bairro. Todo mês, sem falta, a gente faz um culto na escola. Toda quarta-feira, depois do culto de oração, a gente sobe no intervalo, faz uma rodinha ali, a gente canta alguns louvores e leva uma mensagem rapidinha ali para os alunos. Então, os alunos que são evangélicos, eles juntam ali na gente, os outros ficam tudo em volta ali olhando, a gente está evangelizando. E a gente não queria que isso parasse.
Porque também o pastor sempre falou para a gente, o que adianta você ser abençoado e depois isso virar uma maldição? Você parar de fazer a obra de Deus. Ou você começar a dar um mau exemplo. Mas eu fui abençoado. Então, a gente começou a orar também da seguinte forma. Se a nossa casa ficar pronta ou não, a gente vai continuar louvando a Deus. A gente vai fazer uma festa, a gente vai se alegrar. E a gente colocou algumas coisas que a gente queria, assim, algumas metas, né, vamos dizer, na nossa cerimônia, que era a primeira. A gente não queria música que não fosse cristã no nosso casamento. A gente não queria bebida alcoólica no nosso casamento. E toda a nossa família bebe, não é pouco. E ficaram sabendo, claro, e aquilo se espalhou, e a gente ficou triste. Na época, a gente falou, não, tudo bem, mesmo que a nossa família não vá no casamento, a gente vai casar, a gente vai se alegrar ali, e Deus vai nos abençoar. E graças a Deus, assim, a gente viu muitos casais na igreja que, conforme ia chegando, faltando 6 meses para o casamento, às vezes até um pouquinho mais, sumia da igreja. Cadê o fulano? Ah, não, ele vai casar, está preparando as coisas lá. Mas morreu porque vai casar? Tá doente? E a gente, graças a Deus, assim, muitas coisas as pessoas vinham e ofereciam para a gente e queria ajudar. Às vezes ficava até com vergonha de tanta gente que queria ajudar a gente. E graças a Deus a gente não precisou parar o nosso trabalho. Por quê? Volta àquela frase. Se é uma bênção que a gente pediu para Deus, ela não pode deixar de abençoar uma coisa para abençoar outra. Né? Eu acho que Deus não tira uma coisa sua para dar outra num lugar, principalmente se você está fazendo alguma coisa na obra dele. O Salmo 91 também, versículo 1 e 2. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É legal falar isso quando você já conseguiu o que você queria. Agora, antes, quando está tudo dando errado, é complicado. Principalmente quando o tempo está chegando, o tempo está acabando e aquela coisa não deu. Mas, graças a Deus, um dia o pastor, alguns irmãos me chamaram para conversar e a gente ia morar um pouquinho longe assim, da igreja. Né? Nossa obra está lá, aos poucos, graças a Deus, nós conseguimos voltar à obra agora. E a gente conseguiu uma casa na frente da igreja, não é perto, assim, é na frente mesmo. Você atravessa a rua, a gente entra na igreja. Com um casal que é amigo nosso também, a gente já pegou bastante amizade com eles na época, eles se converteram faz pouco tempo. E eles são muito ativos, participam de muita coisa na igreja, e Deus nos abençoou. Não foi do jeito que a gente planejou. Né? Por que eu estou contando toda essa história minha e tal? Quando eu era novo, eu jamais imaginava que eu ia tocar num grupo de louvor na minha igreja. Jamais imaginei que eu ia entrar numa escola com não sei quantos, 600 alunos e a gente fazer um evangelismo ali para eles. Jamais imaginei que a gente ia parar numa rua, fechar uma rua, uma praça e a gente fazer um evangelismo ali. E ficar o dia inteiro pregando ali para traficante, morador de rua. A gente fez planos para a nossa vida, de casar tal dia, morar em tal lugar, tal. E o Senhor, ele foi fazendo do jeito dele. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitos planos na nossa vida. E a gente tem que ter sonhos, a gente precisa, e Deus nos dá esse direito da gente sonhar, pedir as coisas para Ele e Ele dá. Algumas coisas ele não nos dá, por quê? Ou vai nos tirar a presença dEle, ou não vai ser uma bênção lá na frente, porque Ele não está preso no tempo como a gente. A gente tem um horário para levantar e dormir. Deus não, Ele vê as coisas tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente está pedindo alguma coisa que não vai ser bom para a gente. Pode ser daqui 30 anos, mas não vai ser bom.
Então, por alguma razão, Deus ele fez assim na minha vida. E eu tenho certeza que os irmãos devem ter alguma história parecida. Só que, às vezes, a gente esquece, a gente planeja a nossa vida, casamento, carreira, a gente esquece que a gente tem uma carreira que Deus sonhou para a gente. Cada um nasceu com pelo menos um talento, um dom, uma habilidade, tem facilidade para fazer alguma coisa na obra de Deus. As cartas de Paulo falam bastante dos dons, dos talentos. Eu separei bastante versículos, eu não vou ler todos, mas eu queria dar um exemplo, por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou ele, não, mas eu não sei falar, tal. Josué foi o único que Deus não deixou falar. Depois você lê lá. Tem uns 10, tenha bom ânimo, um seguido, um atrás do outro. Não deixou nem falar. O chamado de Pedro e André, os primeiros chamados por Jesus, eles estavam pescando, não estavam nem aí para Jesus, para o Messias, estavam lá pescando, trabalhando. O próprio Mateus também estava trabalhando. E cada um deles já tinha uma profissão, uma vida formada, família, até sogra tinha. E Jesus, ele chega e chama, fala assim, olha, é isso aqui que eu quero para a vida de vocês. Uma coisa que o pastor Aurélio enfatiza bem na nossa vida lá é o seguinte: cada um tem um dom, mas não existe o dom da observação, né? Tem gente que assiste o culto muito bem. Daqui a um mês vai lembrar tudo que eu falei aqui. E olhe, presta atenção, e canta a música, o louvor. Só que não é para isso que Deus chamou a gente. Eu fico imaginando, eu falo, poxa vida, eu nunca imaginei. Estavam cantando aquela música. É sua, né? Aquela música? A Graça. Sei não, hein? Eu comecei a lembrar que a gente tocava ela. A gente tocava. E eu comecei a lembrar, falei, rapaz, pequenininho. Eu falei, nossa, meu, nessa época eu não sabia nem segurar um violão direito, né? Agora, pelo menos segurar eu sei. E eu comecei a passar ali na cabeça tudo que a gente passou. Esses dias eu encontrei o Fábio. O Fábio é um amigo nosso, também me ensinou algumas coisas lá na guitarra e tal. E a gente perdeu a hora, assim, conversando daquela época que a gente se conheceu. Que a verdade é a seguinte, a gente faz os nossos planos, mas o que vai acontecer, o que vai realmente, o caminho que a gente vai trilhar é o caminho que Deus quer. Às vezes a gente tenta ir para um outro lado, como eu disse, a gente corre atrás de um monte de coisa. E um irmão falou isso para mim, Ivan, se for para você morar na sua casa, você vai morar. Daí eu me alegrei. Aí ele falou, mas se não for para você morar na sua casa, você não vai morar. Daí Engraçado, assim, o Salmo, ele fala, descansa no Senhor. Não é descansar para o Senhor, é descansar nele. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer esse monte de coisa. Mas não ficar se matando, se preocupando. Eu não lembro onde está o versículo, mas fala assim, qual de nós, que por mais que se esforce, pode acrescentar 1 centímetro na sua altura? Ou fazer ficar branco seus fios de cabelo? Daí, uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos. Quais são os sonhos que Deus tem sonhado para os irmãos? Porque os seus Deus já sabe. Pode ser que o irmão ore todo dia, tenha feito campanha, jejum, oração, culto na sua casa, pedindo alguma coisa para Deus. Mas você já parou para perguntar o que Deus quer que você faça? Na nossa igreja, a gente constantemente tem missionários que vão até ali e contam do seu trabalho em outros estados, até em outros países. E um missionário, uma vez, ele falou uma coisa que é verdade. Ele estava trabalhando lá na Cristolândia, né, que trocou o nome agora, né? Muitos de nós, às vezes, até passava ali todo dia para trabalhar, mas nunca parou para conversar com uma daquelas pessoas que, às vezes, só queria conversar.
E ele trabalha ali tem um núcleo ali, né, de evangelismo e tal. E ele enfatizou uma coisa muito legal. Você não precisa ir lá para ajudar o cara que está ali necessitado da jogada. Você pode contribuir, você pode, às vezes, só divulgando o trabalho que eles fazem. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para edificar a obra de Deus. Hoje é dia do pastor. Você já perguntou para o pastor o que você pode fazer para ajudar ele no trabalho da igreja? Que não é fácil. Para ensaiar meia dúzia de pessoas, você já acha que vai morrer qualquer dia? Imagina para administrar a igreja inteira. Não é fácil. Eu queria ler também com os irmãos Marcos 6, o 30 e o 31. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha só que engraçado. No cabeçalho aqui da minha Bíblia, está escrito a primeira multiplicação dos pães. Que um pouquinho mais à frente ele fala que eles estão num lugar deserto, distante, que não vai dar tempo deles voltarem para comprar alguma coisa para comer e às vezes alguém não tinha nem dinheiro. Só que eu queria enfatizar ali, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Engraçado que não fala que Jesus estava ensinando nesse dia, né? Várias outras passagens a gente vê que Jesus estava ensinando. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Aí Jesus falou o seguinte: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles estavam fazendo a obra de Deus com o próprio Jesus, mas ele falou assim: peraí, vamos descansar um pouquinho. Vocês estão muito estressados, vocês estão muito preocupados com essas coisas. Deus ele não faz nada para a gente que, como eu disse antes, que vai abençoar uma coisa e estragar outra. Ou não é de Deus. Eles estavam ali todos felizes, porque estavam expulsando demônios, ensinando, as pessoas se convertendo. Mas daqui a pouco, o deserto é sol e a noite é muito frio. Estavam sem comer, sem beber, daqui a pouco era perigoso um ali pegar, desmaiar, morrer, ter uma desidratação, alguma coisa assim. E o conselho de Jesus? Vamos ali descansar. Às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo que não seja legal, mesmo que canse. Moisés, ele viveu no Egito, ele sabia como que aquele povo era, ele foi criado lá. Ele sabia que se ele chegasse lá e falou, eu vou levar esse povo tudo embora. A chance dele morrer era muito grande, né? Só que ele fez o que tinha que ser feito. Josué ele viveu ali quantos anos com Moisés, viu a rebeldia do povo, toda a volta que eles deram por causa da rebeldia, até chegar de novo na Terra Prometida. Depois vocês leem Josué 1:9, Moisés, quando Deus explicou qual que era a missão para ele falou, mas Deus, eu não sei nem falar. Como é que eu vou falar com o faraó e depois falar com esse monte de gente? Quando chamou Josué não teve nem tempo de falar. Só tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Queria ler também mais o último, que é Mateus 26:45. No 36, começa a relatar quando Jesus foi para o Getsêmani para orar. Ele levou alguns discípulos ali com ele. Ele foi, orou, voltava lá onde estavam os discípulos, eles estavam ali cansados, dormindo. Foi, orou de novo, voltou, os discípulos estavam ali cansados e dormindo. Foi pela terceira vez, encontrou os discípulos cansados lá dormindo. Aí o 45 diz assim: depois voltou os discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai.
Jesus ele sabia que ele ia ser traído, né? E ele sabia que aqueles dois não iam fazer nada, iam ficar dormindo. Ele podia ter se escondido de madrugada, como ele já fez tantas outras vezes quando tentaram apedrejar. Ele saía do meio do templo, no meio da multidão. Só que dessa vez ele, olha só a última coisa que ele falou para os discípulos: levantem-se, vamos. Só que ele não foi embora, ele foi para o lado que os soldados estavam vindo para pregá-lo. Ele fez o que tinha que ser feito, né? Aí a gente pensa assim, tem coisa pior que morrer, que sofrer como Jesus fez, que é a única grande injustiça assim, que a gente pode dizer. Às vezes a gente não tem alguma coisa e pensa assim, eu poderia até pensar, poxa Deus, eu trabalhei pra caramba para fazer minha casa, não ficou pronto, que injustiça, né? Mas se a gente olhar assim e pensar, puxa vida, injustiça foi o que fizeram com Jesus, né? Eu acho que às vezes também é um pouco de injustiça. A gente descansa para Deus e trabalha para a gente, né? A vida inteira a gente trabalha para a gente. Se a gente não trabalhar, a gente não vive. Só que às vezes a gente está descansando muito para Deus. Eu conheço gente que me levou na igreja, assim, quando eu era pequeno, às vezes eu apanhava para ir para a igreja, né? Porque passava um monte de coisa legal na época, assim, na TV. Era complicado, né, ir para a igreja naquela época. E me tacavam dentro do carro quando minha mãe não estava em casa, meu pai não estava em casa, arrumava uma tia, saía carro não sei de onde para levar a gente para a igreja. E que está até hoje, se você conversar com algumas dessas pessoas, você não vai batizar, não? Ah, não, eu estou esperando em Deus. Esperando Deus preparar. É engraçado quando a gente faz assembleia lá na igreja para eleger quem vão ser os líderes do ministério, os auxiliares. Tem alguns ministérios que ficam em silêncio na igreja, ministério tal, e fica. E ninguém levanta a mão. E às vezes você chega assim na pessoa, mas você sabe conversar com as pessoas, né? Eu acho que você seria, né, se daria bem nesse ministério. Ah, não, estou esperando Deus preparar. Bom, a gente vê que Deus fez o mundo, fez o ser humano, mandou Jesus para nos restaurar. A única coisa que falta preparar é o fim do mundo, né? É uma coisa que não aconteceu ainda aqui da Bíblia. E tem muita gente que está esperando. Tem uma coisa engraçada, uma piada que a gente fala na igreja, tem gente que espera tocar a campainha da casa, vinha um anjo, uniformizado de anjo, com um crachá escrito assim, que ele trabalha no céu, né? Uma cartinha no remetente escrito assim, o eu sou me enviou, e fala assim, ó, isso aqui você tem que fazer. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Quando Abraão saiu da casa dele, ele não tinha ideia nem para que lado que ele ia. Deus não falou, você vai para o norte, para o sul, para aquela estrada, a outra. Só falou, sai daí. Porque a família dele era idólatra, não tinha como ele fazer uma obra na vida de Abraão no meio daquele povo. Então ele falou, sai daí, vai andando, no caminho a gente conversa. E às vezes a gente fica esperando um mapa de onde que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Muitas vezes Deus fala assim, uma coisa bem clara para a gente, eu preciso que o irmão faça isso, assim, num sonho, né? Não sei, às vezes o pastor fala para um irmão específico. Mas, se Deus não falou, está escrito na Bíblia o que a gente tem que fazer. Que é evangelizar, cuidar dos pobres e das viúvas, tem um monte de coisa, é só escolher. O que for o seu chamado é o que você mais vai ter facilidade para fazer. A Juliette, ela trabalha lá com os adolescentes, e assim, a gente, nos últimos tempos, a gente tem visto os adolescentes se organizando para fazer jejum, para orar, para fazer culto entre eles. Eles estão fazendo campanha de oração, grupo no WhatsApp de campanha de oração. Coisa que você vê assim, que tem gente que tem, sei lá, 30, 40 anos na igreja, que nunca chegou num adolescente e perguntou assim, se está tudo bem. Eles são revoltados, eu fui também, eu sei que são meio doidos, pensam um monte de besteira. Só que a gente, às vezes, pode ajudar um adolescente que está na igreja.
Tem o caso de uma menina que ela sempre quis fazer aula de violão. O pai não deixa ela sair de casa. Para nada. Nem para ir na vigília dos adolescentes da igreja. Com os adolescentes da igreja, não deixa. Não demorou muito tempo, ela se desviou. Ela está indo na igreja, mas você olha no Facebook, entrega tudo, né, que a pessoa faz, né? Você olha o Facebook da pessoa, o que ela está postando, as fotos. Na escola, a gente faz o culto na escola, você vê com as pessoas que elas estão andando. Também, às vezes, parece que a gente não está dando fruto, mas a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Quando eu estou há uns 5 anos, mais ou menos, lá na igreja, né? Quando eu cheguei, eles já faziam um trabalho lá de evangelismo na escola há muito tempo. Eu não sabia que era na escola que a minha mãe trabalhava. E a minha mãe, a vida inteira, ela contou histórias de tudo que acontecia naquela escola. De prostituição, de droga, de crime, de violência. Tudo que o irmão possa imaginar acontecia lá, acontece. E a gente pensou, eu quando comecei a participar, eu comecei olhando e falei, puxa vida, acho que aqui ninguém nunca, né, nunca entrou, talvez, numa igreja, né? E talvez a única vez na vida que eles vão ouvir falar de Deus é aquele dia no mês que o pessoal vai lá. Daí Deus começou a colocar algumas estratégias na gente. Por exemplo, a gente tocava aquele louvor bonito, do diante do trono, né? Fica todo mundo espalhado. Um dia, a gente conheceu um grupo de rap. Salmo em forma de rap e tal. Parecia briga, juntando todo mundo em cima. E ficou lá olhando, assim, prestando atenção. Aí a gente percebeu, poxa, é um bairro carente, o que eles gostam ali, o que eles ouvem, né, no dia a dia. Não adianta a gente chegar lá com um saxofone e um piano, tocar jazz ali, né? E Deus foi colocando estratégias para o pastor. Aí um adolescente tem uma ideia, vamos cantar essa música tal dia, que lá na escola eles cantam essa música. Vamos. Na quinta-feira a gente fez o culto lá agora. E a gente só cantou músicas que eles pediram para a gente cantar. Lotou. Uma das músicas a gente colocou os alunos ali, os evangélicos, para cantarem. Então a gente só tocou e eles cantaram lá. Foi muito bom assim, mas o importante é que assim, os alunos que nunca deram bola, nunca prestaram atenção, quando viram os amigos dele lá na frente cantando ali, um deles ali deu testemunho da vida dele, ele tinha uma doença, quando era pequenininho, foi desenganado pelos médicos, Deus curou. Então, às vezes parece uma coisinha simples, né? A gente chama um adolescente para falar no microfone lá. Quantos não devem ter ali no meio com a mesma história daquela pessoa? E eu fiquei olhando assim para ele com a cabeça baixa, assim, falando no microfone assim rapidinho, né, para terminar logo. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, às vezes esse cara pregou para mais gente do que muito crente que está 50 anos ou mais dentro da igreja, não pregou na vida inteira. Só contando o testemunho dele ali. Bom, irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer aqui, que os irmãos possam meditar nisso. No que o irmão pode fazer para Deus. Ele vai cumprir as promessas que ele tem nas nossas vidas, como ele sempre vem cumprindo. Mas a gente pode fazer sempre um pouco mais para Deus. Seja ajudando o pastor, seja ajudando algum irmão. A gente não precisa um crachá de um ministério tal para poder ajudar aquele ministério. Às vezes não. Eu já trabalhei em outros ministérios, a não ser o louvor na igreja, e eu sei que não é fácil. E às vezes eu ficava um ano e entregava o cargo, falava, não tem como eu ficar responsável, mas não é que eu vou deixar de ajudar, é que não tem como eu ser o responsável. E outra coisa também, o responsável por alguma coisa não tem que fazer tudo sozinho. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que o pastor, ele era, além de ser o pastor, ele era responsável por uns 6 outros ministérios, de comunhão, de evangelismo, de um monte de coisa.
E às vezes o irmão reclamava, não, mas a gente não está indo para a rua evangelizar, pastor. Né, ele falava, então, irmão, ano que vem, né, tem como o irmão pegar o ministério de evangelização? Né, veja bem, né, não é bem assim, né? Que os irmãos possam também querer homenagear o pastor dessa forma, ajudando ele um pouquinho mais. Amém? Pastor. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Abraço convidado. O amor do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra Pai bendito, obrigado por esse culto, obrigado porque nós estamos juntos na tua casa e tivemos o privilégio de louvar o Senhor. Senhor, recompensa na vida de cada irmão, de cada irmã que veio até aqui hoje. Recompensa, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã. Abençoa, continue prosperando, cuidando da família, Senhor. Que essa semana seja uma semana de recompensa na vida dos teus filhos, Senhor. Obrigado pelos presentes, porque essa homenagem que foi feita a mim, Senhor, na verdade foi feita ao Senhor. É um reconhecimento do teu ministério nessa igreja, Pai. É o reconhecimento da igreja a um dom do teu Espírito Santo. Não sou eu, Pai. Eu sou apenas um instrumento e um servo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me usado, e obrigado porque o Senhor tem feito a tua igreja reconhecer que a tua voz tem sido pronunciada no nosso meio, Pai. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha vida espiritual, da minha vida familiar, cuida da minha vida financeira. Cuida, Senhor, todos os dias, e me dá sempre a motivação adequada para eu conseguir motivar a tua igreja com a tua palavra, Senhor.
Leva cada um em paz para o seu lar, leva cada um protegido. Abençoe a vida do Ivan poderosamente, Senhor. Que ele receba grandes bênçãos nessa semana, nesse ano. Obrigado, Pai, pela gratidão no coração dele. Senhor, leva, Senhor, os teus filhos, e quando chegarem em casa, que eles encontrem tudo na perfeita paz e harmonia, Senhor. Que essa semana seja uma semana de resposta de oração em nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém.